Oi, pessoal! Olá, meu nome é Xi. Hoje eu primeiramente gostaria de falar um pouco mais detalhadamente sobre essa questão de otimização, sobre como otimizar sistemas agentes. Sou o fundador do projeto Autogen e recentemente nós o renomeamos para um novo capítulo chamado AG2. Eu também me juntei ao Google Demand recentemente. Antes eu trabalhei na Microsoft Research. Então primeiro quero falar um pouco sobre nossa motivação. Quando construímos a estrutura AutoGN, é uma estrutura de programação de código aberto para agentes. Então, mais cedo, em 2022, quando vimos o poder dos modelos GPT e começamos a nos perguntar o novo erro da IA generativa, além de gerar conteúdo de alta qualidade, como texto e imagem, onde estão essas futuras aplicações indo? Qual é a tendência? E como podemos maximizar esses modelos poderosos para que eles executem tarefas cada vez mais complexas no futuro? E, por volta do ano, na época em que o GPT-4 foi lançado, fizemos a aposta técnica de que os agentes seriam o futuro, e por várias razões. Não só eles podem se tornar a interface natural para os humanos interagirem com o mundo digital, mas também isso permitirá que a IA tenha uma capacidade mais forte do que apenas usar um modelo simples. E terceira razão, que não muitas pessoas estão comentando, é a agente IC. A programação pode ser uma nova arquitetura de software que nos permite construir software de uma maneira completamente diferente. E podemos não ter apostado muito cedo quando muitas pessoas ainda tinham dúvidas sobre se o agente é uma noção viável, mas acreditamos que esse é o futuro e levará tempo para as pessoas perceberem isso. O que não esperávamos é que levaria muito menos tempo do que planejamos. Então, a partir do final do ano passado e deste ano, vimos muito trabalho interessante, várias aplicações construídas por desenvolvedores em diferentes domínios, planejado. Então, a partir do final do ano passado e deste ano, vimos muito trabalho interessante. Várias aplicações construídas por desenvolvedores em diferentes domínios. E aqui está um exemplo construído pela Emergence AI, uma empresa startup baseada aqui. E eles construíram esses agentes de automação web que podem ajudar os usuários a automatizar tarefas como reservar um voo, ingressos ou preencher um formulário. Automaticamente, a partir do meu e-mail e assim por diante, eles construíram. E usando essa técnica de AutoGen, que contém uma equipe de agentes de forma hierárquica e sem usar modelos multimodais, apenas utilizando os modelos de linguagem baseados em texto, mas graças ao poder desse planejamento hierárquico e à decomposição da tarefa em partes menores, o agente tem uma precisão muito boa, entender o conteúdo HTML e alcançar o melhor desempenho nesse benchmark do Web Voyager. Novamente, eles têm muitas lições interessantes, aprendidas ao construir uma aplicação de agente web. Se você olhar os números de desempenho, é aproximadamente 70% no geral, nas diferentes tarefas. Então, ainda há um grande espaço para melhorias. Obviamente, uma maneira de melhorar isso é introduzir modelos multimodais para ler o texto, mas, de maneira geral, uma grande questão para muitos desenvolvedores é como realmente otimizamos os agentes para atender aos meus critérios de sucesso para casos de uso em produção. Esse é o tópico que eu quero discutir hoje. Então, em termos de otimização, existem muitas métricas diferentes que queremos otimizar primeiro. E mais importante é realmente a qualidade. Então, primeiro queremos que o agente consiga atingir um padrão de alta qualidade antes de nos preocuparmos com outros fatores. Então, você pode querer otimizar o custo, a latência e até mesmo o esforço manual para fazer essa otimização. Como otimizamos para essas métricas? Também há muitas opções de otimização ao construir tais aplicações. Existem como os modelos a serem usados, como precisamos escolher qual modelo, qual versão do modelo e qual de cada fornecedor de modelo usar, qual é o prompt a ser usado. E há muitas outras configurações, como as ferramentas ou a entrada humana. Como combinamos esses modelos, ferramentas e a participação humana e todos eles para desempenhar de forma eficaz? Então, de maneira geral, para responder a esse tipo de pergunta, precisamos basicamente ter duas perguntas básicas a serem respondidas. Então, a primeira pergunta é: como fazemos para representar esse grande espaço de design e fazer com que os desenvolvedores naveguem rapidamente por eles e encontrem o ponto ótimo dentro disso? E a segunda pergunta é: como podemos automatizar esse processo
Então, essa é uma lição semelhante que aprendemos com o trabalho de AutoML, o trabalho de aprendizado de máquina automatizado. Inicialmente, as pessoas construíram estruturas padrão de aprendizado de máquina como o Scikit-learn e PyTorch para nos permitir experimentar rapidamente vários pontos de design, experimentar diferentes pontos de design em um espaço de design muito grande. E então as pessoas começaram a trabalhar na técnica AutoML para automatizar esses esforços. Então, quando começamos a construir o AutoGen, tivemos uma jornada semelhante. Então, temos trabalhado nesse Flamo, a biblioteca de código aberto AutoML, começando há cerca de 5 anos. Então, quando começamos a construir o AutoGen, também queremos chegar ao ponto em que podemos simplesmente pegar uma tarefa do usuário e apresentar automaticamente a eles o design ótimo de agentes e sistemas agentes. Mas antes disso, precisamos primeiro criar essa interface padrão e uma estrutura padrão para que os desenvolvedores possam construir rapidamente todos esses sistemas agentes. De uma maneira fácil, então, após algum esforço, publicamos um artigo recente no início de agosto e então, rapidamente, ganhou um grande interesse no GitHub e recebemos várias, mas o que mais me empolga é ver como a comunidade está adotando rapidamente essa estrutura e começar a reconstruir todos os tipos de aplicações interessantes, tanto de empresas iniciantes quanto de grandes empresas. O Agente I é um exemplo no domínio da web. Existem outros casos de uso interessantes, como a descoberta científica. Nós encontramos, então, vários casos de uso científicos, por exemplo, para design de proteínas, para design de materiais e até mesmo propor novas hipóteses científicas para qualquer domínio científico arbitrário usando gráficos de conhecimento ontológicos. E outro exemplo é o desenvolvimento de software e a análise de dados. Então, nós vimos muitos casos de uso interessantes do comitê. E então, para resumir essas práticas, oferecemos o curso sobre isso no post Debian.ai, chamados de padrões de design Agent I, usando o AutoGen para falar sobre como lidamos com esses diferentes padrões de design fundamentais, importantes, mas se tentarmos simplificar esse conceito aqui, o conceito mais essencial no AutoGen é bem simples. Ele pede aos desenvolvedores que pensem em aplicações complexas e arbitrárias. Em 2 passos simples, o primeiro passo é definir agentes e o segundo passo é fazê-los conversar. Então, essa noção de agente no AutoGen unifica muitos tipos diferentes de entidades, incluindo os modelos de linguagem, as ferramentas e as entradas humanas. Um agente pode usar qualquer uma dessas capacidades primitivas para gerar respostas, enviar mensagens para outros agentes e, em seguida, receber solicitações de outros agentes. E então comece a realizar ações. Você pode usar uma mistura desses backends também. E como conseguimos passar desses agentes relativamente simples para agentes mais poderosos que podem realizar tarefas mais complexas? A resposta é que podemos compor esse chat multiagente de diferentes maneiras, em diferentes padrões de conversa. E então podemos, por exemplo, aninhar múltiplos chats de agentes dentro de um único agente e fazer com que esse agente realize tarefas muito mais complexas. E você pode construir isso de forma recursiva e podemos fazer a transição de múltiplos agentes para um único agente. Os exemplos de conversas multi-agente são um chat simples entre 2 agentes, um chat sequencial, que consiste em uma sequência de chats predefinidos, e somente quando os chats anteriores terminam, o próximo chat acontecerá e ele levará das conversas anteriores as informações mais essenciais para os próximos chats. Há também o chat em grupo, que é mais flexível, e colocamos todo mundo no mesmo grupo e eles podem falar em ordens diferentes. Essa ordem é decidida dinamicamente pelo gerente do chat em grupo, que realiza a orquestração. Você também pode adicionar restrições para especificar quando transitar de um agente para outro. Usando os blocos de construção, você pode navegar rapidamente por um grande espaço de design. Nós vimos muitas interessante criação, inovações interessantes, experimentação a partir disso, usando esses blocos de construção de maneira eficaz. Então, agora estamos entrando na próxima fase de técnicas mais automáticas e eficientes para otimizar essas métricas a partir de diferentes dimensões. Aqui eu listo alguns exemplos das técnicas de otimização agentic. Eles visam diferentes métricas.
O otimizador de agentes, por exemplo, visa a qualidade e, ao mesmo tempo, tenta reduzir o esforço manual para a otimização. A escolha e a opção que ele tenta otimizar são as ferramentas que podemos fornecer aos agentes de modelo de linguagem. Isto, podemos permitir que os desenvolvedores forneçam um conjunto de tarefas e o agente irá automaticamente passar por essas tarefas. Tente sugerir as ferramentas ao agente, experimentá-las e refletir sobre quão eficazes elas são no final. Então, podemos iterar isso para refinar as ferramentas ou criar novas ferramentas conforme necessário. Há outros exemplos, como o agente capitão, que tenta otimizar tanto a orquestração do agente quanto reduzir o esforço manual. Eu vou falar sobre isso nos próximos slides. E há exemplos como tente minimizar o custo e a qualidade ou a latência. Eu acho que o ponto meta que quero destacar aqui é que, ao unificar os diferentes tipos de entidades usando o conceito de agente e ao unificar a aplicação complexa, combinando todos esses diferentes tipos de componentes, usando um simples paradigma de conversa multi-agente, isso torna muito mais fácil raciocinar sobre essas aplicações e também facilita a realização de otimizações em uma interface de alto nível relativamente mais simples. Então, isso é semelhante a como elevamos a abstração da programação da linguagem de montagem para a programação funcional até a programação orientada a objetos. E agora temos a chance de abraçar um novo paradigma de programação orientada a agentes. Então, eu mergulharia no agente capital ideia nos próximos slides. E este também é um paradigma promissor que podemos, eventualmente, integrar todos os diferentes times de tags abertas em um único sistema. A ideia é que queremos poupar os desenvolvedores do esforço manual de criar esses sistemas multi-agente manualmente. Então, vamos tentar fornecer uma funcionalidade chamada Auto-Build, para que, com base na descrição, possamos gerar isso automaticamente, um time de agentes adequado para resolver a tarefa e, principalmente, existem dois paradigmas diferentes, construção estática e construção dinâmica. Em uma construção estática, pegaremos a descrição da tarefa e geraremos a equipe de agentes de uma só vez, e no futuro usaremos toda a mesma equipe. Repetidamente, para tarefas futuras, a construção adaptativa é mais flexível, ela vai pegar a descrição do teste, tente decompor a tarefa em várias subtarefas e, para cada subtarefa, ele tenta criar uma equipe diferente, com base nos requisitos. Então, a equipe pode ser usada para este passo específico e no próximo passo podemos replanejar e criar uma equipe diferente. Então, isso nos permitiu atender aos diferentes requisitos de tarefa. Também, lidar com a tarefa mais complexa, para dividi-la e conquistá-la. Então, aqui está um exemplo de como o agente capitão funciona. Ele pega o requisito inicial do problema. Quando um usuário fala com este agente capitão, tem a impressão de que está falando com apenas um único agente. Mas, por trás das câmeras, o agente capitão pode aproveitar uma biblioteca de diversos e variados múltiplos agentes com diferentes e distintos papéis, e ele os seleciona dinamicamente e cria este grupo de chat para que eles possam cumprir a tarefa. E após cada conversa terminar, o agente do gabinete fará uma reflexão sobre o que foi resolvido corretamente para este passo específico e o que ainda precisa ser melhorado. No próximo passo, ele tem a chance de corrigir o problema. Ainda precisava de melhorias. E então, no próximo passo, ele tem a chance de corrigir o problema. E aqui está um exemplo muito concreto de como responder a uma pergunta que precisa analisar o vídeo do YouTube e entender o conteúdo e responder à pergunta complexa. E você pode ver que alguns dos agentes serão capazes de gerar código e outros capazes de executar código, e há outros agentes para revisar o processo e assim por diante. E ele alcança um desempenho bastante forte em comparação com todo o trabalho anterior, com um sabor semelhante. E também, você comparar a construção estática e a construção dinâmica, há um grande salto no desempenho em muitas tarefas diferentes, como resolver problemas de matemática, tarefas de programação, análise de dados e assim por diante. Então, como isso poderia nos dar uma ideia sobre alguns exemplos das potenciais tendências de otimização que podemos, potencialmente, habilitar com isso estrutura de programação fundamental, orientada a agentes, e há muito mais pesquisas que podemos fazer. Por exemplo, podemos combinar todas as diferentes técnicas que otimizam para diferentes perspectivas e oferecer um sistema que, automaticamente, de acordo com as métricas de otimização,
sugere o ponto de design ideal e os desenvolvedores podem começar a partir daí para refiná-los ainda mais. Quero aproveitar para reconhecer todos os colaboradores de código aberto. Agora temos nova organização aberta chamada AG2. Damos as boas-vindas a todos se unirem e criarem o futuro. Os agentes de IA, muito obrigado. Contate no Discord para perguntas. Ainda tenho perguntas. Ainda tenho tempo para perguntas? Sim. Ok, bom. Alguma pergunta? Sim, por favor. Sim. Obrigado pela ótima apresentação. Sim. Eu tenho uma pergunta. Pergunta sobre sobre a medição do desempenho. Sim. Tudo bem? Então você, como em um dos artigos, disse que era cerca de 85%. Então, minha pergunta é sobre, os casos de falha. E os casos de falha podem ser simplificados. Por exemplo, se eu pedisse para reservar um voo, eu poderia simplesmente falhar em reservar um voo. Ou poderia ser, reservar o voo errado. Ou poderia ser que fez algo muito estranho, como RM-RF, certo? Então, como você leva isso exatamente em conta neste quadro de avaliação? Sim, essa é uma pergunta muito boa. Uma coisa que eu quero mencionar é que, usando esses agentes, podemos potencialmente construir sistemas de avaliação automáticos que nos ajudem a entender melhor quão boa é a minha aplicação e ir além da simples taxa de sucesso, porque às vezes você não consegue perceber a diferença só de olhar para os números se eles estiverem muito próximos. Mas os dois sistemas podem potencialmente cometer um tipo de erro ou falha muito diferente. Recentemente temos uma pesquisa chamada Agente Val, isso é, sobre criar vários agentes que olham automaticamente para os logs de execução e sugerem diferentes critérios de sucesso ou diferentes dimensões a serem consideradas para esta aplicação. Exatamente como você mencionou, se a aplicação é sobre reserva de voos, o agente pode automaticamente sugerir vários subcritérios diferentes para verificar. E, em seguida, fornecer automaticamente pontuações para isso em particular. Executar quão bom ele é em cada dimensão e para a próxima execução. Quão bom ele é para que isso possa dar uma ideia, não apenas sobre os números gerais das nossas diferentes técnicas, mas também sobre as áreas que precisam de mais melhorias ou as áreas que já estão indo bem. Então, isso fornece mais insights. E você pode incluir ainda mais humanos no processo para fornecer mais orientações para os agentes, para que eles possam refinar nossos critérios ou a parte de pontuação disso. Então, esse design de múltiplos agentes pode permitir que você crie agentes que sejam responsáveis e se concentrem em diferentes critérios de sucesso. E, em alguns dos casos de uso, vemos na comunidade, eles podem gerar um relatório realmente bom. Desde uma pergunta simples, eu posso gerar relatórios longos e abrangentes que são bons em todos os diferentes critérios. E isso porque eles têm equipes de agentes diferentes, que cada uma foca em diferentes perspectivas. Eles, eventualmente, combinam os resultados para gerar um bom relatório de comparação. Sim, ok. Deixa-me ver, mais uma pergunta, por favor. Sim. Passe isso adiante. Olá, muito obrigado por todo o apoio e suporte e ajuda e consideração. À medida que esses frameworks agentes continuam evoluindo e crescendo, e há tantas iterações ao longo do caminho, como você mitiga a aleatoriedade em cada iteração e como você sugeriria fazer isso? Quando a conversa começa e está se tornando uma conversa enorme, e nós conseguimos gerenciar essa aleatoriedade em cada conversa, em cada interação. Então, eu acho que, de maneira geral, há um trade-off entre a controlabilidade e a adaptabilidade para lidar com novos casos de uso que não havíamos pensado. Você pode definir alguns fluxos muito precisamente controlados, que reduzem a aleatoriedade, mas, por outro lado, eles podem estar limitados a realizar funções muito restritas e não conseguem lidar com novas situações. No AG2. Atualmente, oferecemos diferentes padrões de conversa que você pode escolher de acordo com essas necessidades. No futuro,
planejamos também adicionar um modo automático para que possamos, potencialmente, sugerir esses diferentes padrões automaticamente de acordo com o objetivo